já passar, conforme a nossa programação, para a conferência a ser proferida pelo Dr. Jonatas Machado. O Dr. Jonatas Machado é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e também da Universidade Autônoma de Lisboa. Ele possui mestrado em Ciências Jurídico-Políticas e doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra. Dr. Jonatas, nosso mestre, sempre está presente nos eventos da ANAJURE, vai participar agora desse 7º Congresso Internacional com a sua fala, e depois da fala do Dr. Jonatas, então nós concluímos a fala do ministro André Mendonça. Posso chamar então a participação do Dr. Jonatas Machado agora durante esse 7º Congresso da ANAJURE. Muito obrigado. Antes de mais, desejava saudar o Dr. Assir, que é um prazer revê-lo, e também pareceu-me ver aí no estrado a doutora Edna Zilli, não é? Que também... Ela está presente aqui, Dr. Jonatas, mas sim, está aqui dentro do auditório. Sim, há bocado pareceu-me vê-la aí, e também o Dr. Eduardo Sabo estava aí. Desejava saudar, obviamente, todos os participantes. Ele também está ouvindo o senhor falar, o Dr. Sabo está aqui também presente no auditório. Sim, então, olha, um grande abraço para todos, é um prazer, e foi também um prazer escutar a conferência do Dr. Sérgio Moro, e desejava saudar a ANAJURE, também na pessoa do seu presidente, Dr. Uziel Santana, e de todos os distintos juristas que integram essa brilhante equipa, que tem feito um excelente trabalho, não só no Brasil, mas no mundo, na defesa da liberdade religiosa, na defesa das liberdades fundamentais em geral, também dos direitos económicos, sociais e culturais, da justiça, da igualdade, também muito preocupada com o problema dos refugiados, e que, através das suas notas públicas e dos seus pareceres jurídicos, tem feito uma marcação cerrada, digamos, ao poder político, não é? Como se costuma dizer, speaking truth to power, ou seja, falando a verdade ao poder. E de facto, é um exemplo para todos os juristas cristãos em todo o mundo, não é? De como... se houver uma união entre todos, uma convergência de esforços, realmente muito pode ser conseguido, não só num país de dimensão continental como é o Brasil, mas de facto em todo o mundo, não é? Porque eu sei que a ANAJURE tem feito um trabalho excelente ao nível das Nações Unidas e também ao nível da Organização dos Estados Americanos e também no Médio Oriente, onde lida com a questão dos refugiados. Não é? Nesse aspecto, saúdo também por esta iniciativa importante e por estes eventos, estes congressos, que já são também uma imagem de marca da ANAJURE, e realmente tenho pena de não estar aí convosco em Brasília, mas é como se estivesse, não é? De facto, digamos, do ponto de vista espiritual, digamos, estou claramente convosco. Eu pergunto apenas o seguinte: quanto tempo é que eu disponho para esta intervenção? 30 minutos. Ok, pronto. Eu vou procurar não usar tanto tempo, até porque depois tenho aqui uma reunião do Conselho Científico da minha faculdade, mas eu desejava chamar a atenção para o facto de que este problema da pandemia é um problema que coloca em evidência a necessidade que todos nós temos de complementar a nossa abordagem, digamos, de direitos humanos com
a abordagem do direito em geral, com a consideração do direito em geral, e também a nossa abordagem puramente nacional, com uma, digamos, abordagem mais global. Não é? Este problema veio-nos lembrar que se nós começarmos digamos, a encarar as questões única e exclusivamente do ponto de vista unilateral, dizendo a América em primeiro, ou o Brasil em primeiro, ou a China em primeiro, ou o Japão em primeiro, ou a Rússia em primeiro, realmente nós alimentamos rivalidades, conflitos e até guerras entre os povos e deixamos os problemas fundamentais por resolver. Neste aspecto, o Covid-19 veio chamar a atenção para o facto de que não podemos descartar uma abordagem multilateralista baseada, digamos, nos princípios fundamentais do direito internacional, nas instituições que existem, designadamente nas Nações Unidas, na Organização Mundial de Saúde, no Alto Comissariado para os Direitos Humanos, e nesse aspecto, digamos, a Alto Comissária Michelle Bachelet, não é, que aí no Brasil conhecem bem porque foi presidente aí do Chile, ela emanou exatamente um conjunto de orientações para todos os Estados no sentido de procurarem lidar com esta pandemia no pleno respeito pelos direitos humanos e por todo o acervo doutrinal e jurisprudencial existente em matéria de direitos humanos. Na União Europeia, nós temos procurado, obviamente, lançar mão das tradições constitucionais dos Estados-membros da União Europeia, também das instituições da União Europeia, designadamente há uma que é, digamos, a Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, a Fundamental Rights Agency, não é? Que tem procurado também monitorizar, digamos, a ação dos Estados e ver se a ação dos Estados em matéria de Covid-19 está em conformidade com os instrumentos fundamentais de direitos fundamentais da União Europeia, designadamente da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Aí, obviamente, também a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia têm procurado estar atentos, não é, para garantir que, digamos, a conduta das instituições europeias e dos Estados-membros, designadamente quando atuam no âmbito do direito da União Europeia, se pauta pelos princípios fundamentais de respeito pelos direitos humanos, de proteção dos direitos humanos, de promoção dos direitos humanos e, obviamente, também, e é particularmente importante neste contexto, de harmonização dos direitos humanos, não é? Porque, no fundo, o que nós temos aqui é o surgimento de inúmeros problemas de conflitos de direitos que exigem, obviamente, como todos nós sabemos, não é, harmonização, concordância prática, máxima efetividade e, obviamente, também integração social e coesão social, não é? Porque, no fundo, este é um problema que, se não tivermos cuidado, pode destruir a própria fábrica social, não é? O próprio tecido social. Claro que um dos direitos fundamentais mais atingido, mas não o único, obviamente, mas é aquele talvez de que nos ocupemos mais esta tarde e que diz respeito muito intensamente à atividade da ANAJUR, embora, como eu disse, felizmente a ANAJUR não se preocupa apenas com a liberdade religiosa, mas com todos os direitos fundamentais. Claro que um dos direitos mais atingidos é, obviamente, a liberdade religiosa, não é? E a liberdade religiosa nas suas dimensões essenciais de culto e ação, não é? De crença, ação, serviço, expressão e cultura, não é? Porque, no fundo, a liberdade religiosa não pode ser entendida apenas num sentido de fideísta ou ritualista, não é? Mas tem
uma componente, tem várias componentes muito mais vastas, também na sua dimensão individual e coletiva e, obviamente, na sua dimensão privada e pública, não é? Porque um dos aspectos que a própria ação da ANAJUR explicita muito bem é que, obviamente, digamos, as convicções religiosas não ficam apenas na devoção privada, não é? Na devotio privata, mas realmente saem para a esfera pública e extravasam para as mais variadas questões de cidadania, não é? Portanto, porque obviamente que uma visão religiosa do mundo tem impacto em todas as áreas da vida e obviamente também nas áreas da cidadania, da política e evidentemente também da saúde pública. O Covid-19 realmente constitui digamos, um desafio tremendo, não é? Quer pelos seus efeitos diretos, não é? Digamos, a nível das pessoas que são imediatamente tocadas pelo vírus e contaminadas e de facto atingidas muitas vezes até com o sacrifício da própria vida, mas também nos múltiplos efeitos colaterais nas mais diversas áreas. Por outro lado, também cria um clima de incerteza, não é? De incerteza política, jurídica, económica, social, psicológica, não é? Da maior gravidade. E de facto, os próximos anos irão ajudar a clarificar o impacto real do Covid e da incerteza que causa, digamos, da ansiedade que causa nas pessoas, digamos como a nível, uma ansiedade coletiva, não é? Uma psicose coletiva, não só, digamos, a nível das nações, mas a nível de todo o planeta. Ficamos sem saber se o Covid vai ser um novo normal, não é? Se vamos passar agora no futuro a ter situações de emergência intermitente, não é? De calamidade, de alerta, de emergência, não é? Ficamos, digamos, um bocado perplexos com alguns debates que surgem, não é? Porque, por exemplo, alguns dentro da comunidade científica consideram, por exemplo, que a procura da imunidade de grupo digamos, é um objetivo legítimo, um objetivo cientificamente credível e aceitável, ao passo que outros consideram que se trata simplesmente de uma aplicação do darwinismo social e da sobrevivência do mais apto, e há alguns mais extremos que colocam a questão quase, digamos, em termos de crimes contra a humanidade, digamos, da maior gravidade. Também devemos ter em conta que o Covid coloca um risco importante para as instituições e para a sua legitimidade social, não é? As instituições políticas estão sujeitas a escrutínio, a exame e no fundo, vamos ter aqui um problema de risco para a sua legitimidade. Também há um risco para os direitos fundamentais em geral, para os direitos civis e políticos, para a defesa da democracia, para os direitos económicos, sociais e culturais, não é? O Covid expôs as fragilidades, muitas vezes, mesmo dos sistemas de saúde mais avançados do mundo e também, e particularmente, a situação daqueles que se encontram digamos, numa situação aflitiva. Muitas vezes sem qualquer amparo por um sistema de saúde com condições mínimas aceitáveis. No fundo, como eu disse, é todo o tecido social que pode estar em causa e daí que nos mereça, digamos, uma reflexão profunda. Também desejo chamar a atenção para o facto de que para as confissões religiosas, não é? E isso vê-se no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, um pouco por todo o mundo, também em Portugal, surgiram novos desafios de solidariedade social, não é? Muitas confissões religiosas procuraram responder
digamos, equipamento de proteção pessoal, com ventiladores, com comida, com alimentos, com medicamentos, quer nos seus países, quer, digamos, também para o estrangeiro. Também as confissões religiosas, muitas delas com uma grande sensibilidade à escala planetária, não é? Porque têm, digamos, trabalhos em muitos países, no fundo também desenvolveram uma renovada consciência da globalidade dos problemas e as confissões religiosas, de um modo geral, procuraram, lá está, ter uma visão global dos direitos da generalidade da população e da necessidade de proteger e garantir a satisfação desses direitos. Nesse aspecto, digamos, acabou por ser, para muitas confissões religiosas, um novo desafio, um acordar, um tocar os sinos a rebate para uma intervenção, principalmente quando algumas confissões religiosas já se tinham aburguesado um pouco e digamos, e conformado com a situação relativamente confortável que tem em alguns países. Noutros casos, infelizmente, as confissões religiosas mostraram-se talvez mais parte do problema do que da solução. Não é? Designadamente quando concorriam entre si, não é? Na interpretação profética dos acontecimentos, não é? Digamos, havia uma concorrência quase pela explicação, digamos, profeticamente mais dramática e mais apocalíptica dos acontecimentos. Não é? Quando sucumbiram às vezes ao populismo religioso e nacionalista, etnocêntrico, digamos, religioso, ou quando resvalaram mesmo para, digamos, aceitar e propagar algumas teorias da conspiração, não é? Secularista ou sionista, etc. Infelizmente vimos algumas situações dessas, felizmente não foram a maioria, foram uma minoria, mas em alguns países essa minoria acabou por ser bastante vocal, não é? Com algumas, digamos, interpretações teologicamente estapafúrdias, digamos, desta crise. Em todo o caso, as confissões religiosas puderam também tirar partido do aumento da religiosidade das pessoas. Verificou-se um pouco por todo o mundo um maior interesse nos serviços religiosos digitais, não é? Muitas pessoas, eu li que aqui na Europa, muitas pessoas que não tinham contacto com a religião nesta altura de pandemia procuraram, digamos, acompanhar mais serviços religiosos transmitidos pela via digital, o que foi um fenómeno interessante. Não é? Na Alemanha, na França, no Reino Unido, há estudos nesse sentido. Também vi que aí no Brasil e nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo, por exemplo, a procura da música gospel aumentou significativamente no Google e no YouTube e no Spotify, porque lá está, as pessoas têm uma certa ansiedade e um certo anseio por respostas espirituais e, portanto, há, digamos, aqui, sem dúvida, um espaço também para as confissões religiosas se reposicionarem e, ao mesmo tempo que defendem, digamos, a sua liberdade religiosa e os seus direitos coletivos, também se preocuparem com os direitos individuais, não é? De crença, de fé, de culto, digamos, das pessoas, não é? Portanto, surgem aqui novos desafios que as confissões religiosas devem abraçar, os juristas também devem estar, os juristas, principalmente os juristas ligados às confissões religiosas, como é o caso da Ana Júri, devem realmente posicionar-se e observar atentamente os desenvolvimentos que daqui, digamos, vão resultar. Quer do ponto de vista dos direitos humanos, não é? Que eu penso que todos nós concordamos que devem orientar as decisões em matéria de pandemia, quer, digamos, em termos de colaboração com, por exemplo, aí a Organização dos Estados Americanos, aqui na Europa o Conselho da Europa, as próprias confissões religiosas na Europa aqui também têm procurado trabalhar intimamente com a Comissão Europeia, com o Conselho da Europa e a nível mundial, como sabem, houve recentemente um evento
do G20 na Arábia Saudita, em que muitas confissões religiosas, cristãs e não cristãs, procuraram também enfrentar em conjunto a pandemia, digamos, tendo consciência de que em conjunto, em diálogo, concordando em discordar, não é? Porque quando se fala em diálogo interreligioso não se está a falar na criação de uma religião mundial, mas apenas e só, digamos, na troca de pontos de vista de pessoas com concepções diferentes, com identidades diferentes, mas que precisam de se encontrar e de dialogar para procurar soluções comuns, tendo por base aquilo que é comum a todos, a crença na igual dignidade da pessoa humana. Claro que estamos diante, digamos, do ponto de vista dos direitos fundamentais, estamos perante uma questão extremamente complexa, não é? Percebemos claramente, e isso já estava nos vários textos fundamentais, não é? Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, digamos, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, na Declaração Americana dos Direitos do Homem, não é? Que já estava a ideia no papel de que a saúde pública pode restringir, digamos, pode justificar a restrição a vários direitos fundamentais, não é? Portanto, isso já estava no papel. Mas nunca se tinha tornado tão evidente, não é, à escala global, de como, digamos, a saúde pública pode justificar, de facto, restrições a direitos, como dizia, digamos, há bocado o Dr. Sérgio Moro, que nós pensaríamos que nunca viriam a ser postos em causa. Não é? Para nós foi, para ele, para mim, para todos nós, foi uma surpresa, não é? Da intensidade de algumas restrições. E não só, do facto de, muitas vezes, essas restrições terem na base ponderações multidimensionais extremamente complexas entre vários direitos fundamentais de várias pessoas no curto, no médio e no longo prazo, não é? E que tornam extremamente difícil digamos, as ponderações. Como eu disse, todo aquele debate, por exemplo, a propósito da legitimidade do confinamento, digamos, da imunidade, da procura da imunidade de grupo, etc. Não é? Temos aí ponderações multidimensionais em que é possível que pessoas igualmente bem intencionadas, igualmente informadas e igualmente preparadas tenham concepções diferentes, não é? Tenham concepções diferentes. E nós aí temos que ter o cuidado para não cair no erro de demonizar, digamos, aquele que tem uma compreensão diferente da nossa. Um outro aspecto também muito importante é que, dada a novidade do problema, dada a incerteza do problema, muitas das soluções dos governos, isto passou-se aqui em Portugal, na Alemanha, na Espanha, etc., baseia-se em juízos de prognose que são falíveis, que são incertos, não é? E que se calhar mais tarde nós vamos descobrir que se basearam muitas vezes em axiomas falhos, não é? Errados, não é? Mas não sabemos neste momento. Se calhar mais tarde vamos questionar algumas opções que foram tomadas, mas aqui no fundo, digamos, os governos, as administrações nacionais de saúde, não é? Têm dados que a generalidade da população não tem e que muitas vezes os tribunais não têm, e portanto é natural que aqui haja a tendência para os tribunais também manifestarem alguma deferência para com o juízo de prognose das entidades administrativas, não é? Dos executivos. Claro que, lá está, essa deferência não pode abdicar do controle de dimensões essenciais e designadamente da legalidade das restrições, da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido restrito das restrições, não é? Mas os tribunais também têm que entender que, por exemplo, em vários tipos de proteção, às vezes na proteção urgente, na proteção cautelar, mesmo
digamos, nas ações de responsabilidade, etc., tem que compreender que há aqui juízos de prognose que se podem vir digamos, a revelar falíveis, digamos, a posteriori, mas que neste momento se baseiam naquilo que é disponível. Também um aspecto importante digamos, que fica claro, é a necessidade de basear as políticas públicas em evidências, não é? Em factos. É claro que também reconhecemos o seguinte: às vezes os mesmos factos podem ter diferentes interpretações e podem sugerir diferentes cursos de ação, mas a verdade é esta: digamos, a pandemia, o combate à pandemia, não se pode basear em notícias falsas, em teorias da conspiração ou em factos alternativos, não é? Ou, digamos, mas tem que realmente basear-se, digamos, em factos. Um outro aspecto, digamos, muito importante aqui é, digamos, a especial atenção com grupos específicos. E nesse aspecto, não é, como também já estava a ser dito pelo Sr. Ministro, o cristianismo tem uma mensagem especial e o judaísmo, não é? Porque desde o início sempre houve a preocupação com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, não é? Digamos, a mensagem cristã foi sempre uma mensagem de proteção, não do mais forte, não é? Mas do mais fraco, do mais vulnerável. E esta pandemia também chamou a atenção para a existência de grupos de pessoas específicos, não é? Que merecem uma atenção especial. Uma delas é o pessoal de saúde, não é? Que exerce uma função essencial, muitas vezes até à exaustão, e também muito outro pessoal que desempenha missões essenciais na sociedade. Não é? Portanto, esses grupos são importantes. Depois também, obviamente, os idosos. Não é? E lá está, aqui às vezes a crítica que se faz digamos, alguma insensibilidade, não é? Pensando, não, ele já tem uma certa idade, já tem doenças crónicas, já tem condições pré-existentes, pronto, já estava na hora de morrer. Ora, lá está, não pode ser assim, não é? Portanto, digamos, não pode ser essa a perspectiva, por exemplo, a defender pela ANAJURE ou por organizações, digamos, de juristas evangélicos ou cristãos, de um modo geral. Também as crianças, não é? Os doentes, os deficientes, as minorias étnicas, os migrantes, as vítimas de violência doméstica, os trabalhadores precários, os sem-teto, etc., são apenas alguns dos grupos especialmente vulneráveis que devem merecer uma atenção especial nesta pandemia, designadamente também por parte das confissões religiosas, não é? Que devem estar atentas, porque essa também é, digamos, a sua missão. Não é por acaso que na origem do cristianismo, não é, além dos bispos que foram escolhidos, também foram escolhidos diáconos. Para quê? Para tratarem das questões sociais, não é, das questões da condição dos mais desfavorecidos. Não é? Portanto, não podemos separar estas duas dimensões, física e espiritual, porque o ser humano é só um e tem essas, e foi criado com essas dimensões, e elas devem ser igualmente atendidas. Depois também, obviamente, a necessidade de uma articulação local, regional, nacional e internacional. Aqui na Europa nós procuramos fazer à escala europeia, mas obviamente aí no Brasil devem fazer também em articulação com os países não só da América do Sul, mas de toda a América, não é? Designadamente através da Organização dos Estados Americanos. Claro que nas restrições às liberdades fundamentais, vários direitos foram objeto de restrição, não é? A liberdade pessoal, a liberdade religiosa, a privacidade, não é? Que é posta em causa às vezes por sistemas de mapeamento dos contactos, não é? De tracing dos contactos, a saúde, não é? Designadamente para aquelas pessoas que tinham outras condições, mas que deixaram de ter tratamento porque os recursos foram canalizados para o Covid-19. O trabalho, não é? O direito ao trabalho posto em causa com muitos despedimentos, os direitos dos trabalhadores, muitas vezes, sabe-se lá,
enfrentando situações dramáticas nos seus postos de trabalho por causa desta situação do Covid. Para muitos é posto em causa o direito à habitação, não é? Por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, muitas pessoas estão a perder, digamos, as suas habitações porque perdem rendimento, não conseguem pagar os seus empréstimos ou as suas rendas, e esse é também um problema que deve ser considerado. E, obviamente, depois a própria estrutura da família é posta em causa aqui. Claro que as restrições muitas vezes têm uma intensidade variável, e já foi dito, não é? Já foi dito aqui, que tudo está na necessidade e na proporcionalidade das restrições. Ou seja, se as máscaras, o distanciamento social e a higienização forem suficientes para combater a pandemia, então deve ser esse o curso de ação estabelecido. E isso não deve ser visto como uma restrição à liberdade pessoal, mas realmente como uma proteção dos direitos à vida, à liberdade, à dignidade das pessoas, não é? É em nome da proteção dos direitos que são feitas essas restrições, não é? Portanto, não são propriamente restrições arbitrárias. Depois também pode-se avançar para restrições às atividades, não é? Ao horário de certas atividades, ao modo de exercício, digamos, restrições específicas a determinados setores de atividade, restrições ao movimento entre localidades, por exemplo, aqui em Portugal, por causa do Dia de Todos os Santos, que se aproxima e de haver muito movimento entre concelhos, não é? O governo decretou aqui agora uma restrição à liberdade de circulação entre concelhos, exatamente porque Portugal neste momento está numa situação bastante difícil, e então houve essa restrição. Agora discute-se aqui se era preciso, digamos, declarar o estado de emergência ou não para fazer uma restrição dessas, mas digamos, a verdade é que tudo deve ser feito para evitar, digamos, o confinamento total. Um aspecto que eu já referi, mas que me parece muito importante e que, digamos, uma organização como, digamos, a ANAJURI também está em condições para preservar, digamos, combater os riscos de pensamento único, não é? Quando há uma doença, não é? Quando sentimos que temos uma doença, gostamos de ouvir várias opiniões, não é? Às vezes vamos a 2 ou 3 médicos, não é? Isso às vezes pode ser bom, às vezes pode não ser tão bom, mas a verdade é que não podemos cair no risco de aceitar exclusivamente o pensamento único neste contexto. Ou seja, deve haver o espaço para um dissenso razoável, ou seja, um dissenso baseado em factos, não é baseado em evidências, mas baseado na ideia de que muitas vezes os mesmos factos podem, digamos, ser suscetíveis de interpretação, ou podemos estar a fazer, digamos, apreciações baseadas num conjunto limitado de factos, não é? Pode haver vários factos atendíveis, não é? Assim como são atendíveis, obviamente, os problemas que o Covid-19 diretamente provoca, também são atendíveis, são objeto de análise, digamos, os impactos, os danos colaterais do Covid em muitas áreas, e tudo isso deve ser trazido para a discussão, não é? Deve haver um espaço para dissenso, para a proteção de ativistas, de jornalistas, de sindicalistas, não é? Porque, infelizmente, muitas vezes, por exemplo, os sindicalistas vêm defender os direitos dos trabalhadores, vêm chamar a atenção para o facto de que, digamos, a pandemia está a pôr em causa os direitos dos trabalhadores, e há uma pressão no sentido de silenciar, não é? Se um jornalista vem chamar a atenção para um aspecto que é considerado menos conveniente, muitas vezes é quase considerado como um traidor à pátria, não é? Por estar a chamar a atenção para um determinado aspecto. E nós devemos ter o cuidado para o facto de que todas as opiniões de boa fé, baseadas em factos verdadeiros, não é? Ou verídicos neste sentido, no sentido de que foram feitas todas as diligências no sentido da determinação objetiva e rigorosa dos factos, todas essas perspectivas devem ser, digamos, trazidas à discussão, e no fundo nós devemos procurar garantir a liberdade de expressão, de reunião, de associação, de manifestação, mesmo quanto mais não seja online, não é? Se não for possível exercer as liberdades fundamentais de expressão, de reunião, de associação, de manifestação
nas ruas por causa da pandemia, ao menos que seja possível exercer essas liberdades fundamentais online. Claro que, como foi dito aqui também, não pode haver discriminações entre setores, entre atividades religiosas e seculares ou entre diferentes confissões religiosas. Não é? O Dr. Sérgio Moro chamou a atenção para isso. Também eu diria que, digamos, as restrições devem ser baseadas em princípios de racionalidade e fundamentação. Ou seja, deve haver um cuidado com a disseminação estadual de informação sanitária confiável. Infelizmente, a mídia social tem contribuído para disseminar, digamos, muitas vezes informação inverídica. Não é levar a ciência a sério, mas levar a ciência a sério não significa evitar o debate, não é? E propor o consenso. Não é? A ciência, por definição, também não aceita bem o consenso. Não é? A própria ciência é debate constante. E, portanto, o importante é que o debate seja feito em bases sólidas, bases racionais, bases factuais, mas que haja debate. Não é? Que haja debate, porque pode dar-se o caso de, muitas vezes, o pensamento único ir numa determinada direção e isso revela-se mau para toda a comunidade. Portanto, é preciso que no debate participem virologistas, não é? Psicólogos, psiquiatras, médicos, matemáticos, economistas, sociólogos, políticos, juristas e também líderes religiosos. Não é? Que haja um amplo debate. Porque um amplo debate significa mais perspectivas, não é? Significa mais ideias, significa mais propostas. Pode significar, às vezes, mais ruído e mais confusão, mas se o debate for baseado numa determinação rigorosa dos factos, não é? E isso todos devemos defender isso, e as confissões religiosas que têm um compromisso com a verdade devem procurar defender essa verdade, então realmente todos juntos podemos atender a diferentes pontos de vista, não é? Valorizar, digamos, a discussão neste momento crítico e ao mesmo tempo combater, digamos, as fake news nas redes sociais. Quanto à proporcionalidade das restrições, obviamente que é importante sempre procurar as soluções menos restritivas, não é? Se conseguir combater o problema, digamos, da forma menos intrusiva, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista territorial, do ponto de vista temporal e do ponto de vista da carga coativa, deve ser essa, digamos, deve ser essa tentativa, e o governo, as autoridades devem realmente procurar explicar as suas medidas, dizendo, olha, nós fazemos isto porque não conseguimos uma alternativa menos restritiva, não é? Nós vamos, por exemplo, para um recolher obrigatório porque não conseguimos resolver o problema só com a higienização, a utilização de máscaras ou digamos, a utilização de equipamento de proteção pessoal. E chamar a atenção para o facto de que o conteúdo essencial dos direitos fundamentais deve ser sempre salvaguardado, ou seja, tentar ao máximo, se não se conseguir garantir sempre o direito ao trabalho, pelo menos dar uma compensação aos trabalhadores que perdem os seus empregos, ou pelo menos ter esquemas de layoff que lhes permitam vir para casa, mas continuarem a ser pagos. Não é? Procurar salvaguardar sempre o reduto da privacidade e da intimidade, se for necessário recorrer a tracing ou a tracking. Procurar também ter uma atenção muito grande para o impacto no desenvolvimento emocional e social das crianças e dos jovens, não é? Procurar salvaguardar o núcleo dos seus direitos de desenvolvimento de personalidade. Procurar também atender às questões de ansiedade e de saúde mental das pessoas, não é? Porque, infelizmente, muitas vezes nós vemos o aumento de suicídios, o aumento de violência doméstica também como consequência da ansiedade e de problemas de saúde mental. Procurar salvaguardar, digamos, os direitos dos idosos relativamente ao isolamento, à solidão, digamos, procurando evitar ao máximo
a solidão dos idosos, designadamente o não poderem receber visitas de familiares, às vezes é inevitável, mas devemos procurar fazer tudo para imitar. Também atender digamos, à garantia dos meios mínimos de subsistência, não é? Do abastecimento de bens essenciais. Às vezes pode ser necessário confinar as pessoas durante algum tempo, mas que nunca haja, digamos, a privação dos bens essenciais e da alimentação, etc. E mesmo quando haja o confinamento, que haja sempre, digamos, a possibilidade de as pessoas se deslocarem, nem que seja à volta de casa, etc. Portanto, no fundo, sempre o conteúdo essencial, ou seja, dos direitos fundamentais, nunca pode ser posto em causa. Eu desejava, só para concluir, como o meu tempo já vai longe, digamos, e cortando aqui algumas considerações que ainda traria e que talvez não interessem aqui tanto, eu desejava chamar a atenção para o seguinte: aqui em Portugal nós temos a Comissão da Liberdade Religiosa, que é uma comissão que integra representantes das várias confissões religiosas, digamos, cristãs, não cristãs, e, portanto, há uma certa tradição de diálogo das autoridades governativas com as diferentes confissões religiosas através dessa Comissão da Liberdade Religiosa que funciona junto do Ministério da Justiça. E eu posso dizer que aqui em Portugal, de um modo geral, as confissões religiosas entenderam bem as restrições aos seus direitos, não é? Aos seus direitos de culto, digamos, individual e coletivo, não é? Às limitações, às restrições que foram feitas, exatamente porque houve a preocupação de dialogar com as confissões religiosas, de explicar a situação, não é? E de as incluir no diálogo, não é? No diálogo e na procura de soluções e de alternativas menos restritivas, não é? E este aspecto parece-me importante, não é? As confissões religiosas e os seus membros e os seus líderes entenderão melhor as restrições e poderão inclusivamente ser um fator de sensibilização dos membros para as necessidades de restringir determinados direitos, se houver diálogo, se houver inclusão, se houver explicação, não é? E se houver, digamos, em conjunto, a procura de alternativas menos restritivas. Este aspecto parece-me importante, não é? As restrições serão mais bem aceitas pela população se, digamos, aqueles cujos direitos forem restringidos puderem participar nesse processo de restrição, não é? Costuma-se dizer, não é? Aqui na Europa costumava-se dizer que o bom monarca é aquele que governa com o povo e não contra o povo, não é? E, portanto, digamos, os líderes dos executivos, não é? Conseguirão certamente também mais resultados se combaterem a pandemia em diálogo com a população, digamos, respeitando a sua dignidade, e também em diálogo com as confissões religiosas. Se fizerem em diálogo com as confissões religiosas, poderão ter nas confissões religiosas poderosos aliados na sensibilização de toda a população para a necessidade da restrição e também poderosos aliados em colaboração no sentido de garantir, digamos, as dimensões essenciais de todos os direitos fundamentais constitucionalmente protegidos a toda a população. E fico aqui com estas reflexões, naturalmente muito mais haveria a dizer, mas resta-me agradecer mais uma vez o convite que me foi dirigido e dizer que é uma honra e um privilégio ter podido participar neste importante evento da ANAJURI, e devo dizer também que o meu coração e a minha mente e as minhas orações estão com o Brasil. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, doutor Jonatas Machado, pela intervenção e palestra, sempre lúcido, brilhante. É uma alegria poder ouvi-lo sobre esse tema que a todos nós é importante nesse momento, né, que suscita reflexões de elevado valor, né, acadêmico, científico e prático também, porque nos leva a refletir não apenas nas normas jurídicas, mas nas próprias condutas que todos nós precisamos
repensar, mudar e permanecer, não é, diante dessa pandemia. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Jonatas.